Muito bem. Olá a todos. A gente vai falar nessa aula de tensão, que é a mesma coisa de diferença de potencial, corrente elétrica e resistência. Isso a gente vai dar continuidade ao conteúdo do livro didático e aí a gente chega nesse tema da tensão, corrente elétrica e da resistência. Muito bem, a gente tem falado de eletricidade e isso é algo comum nas nossas casas, na escola, na universidade, no carro, em qualquer lugar a gente está em contato diretamente com a eletricidade, certo? Por exemplo, quando você coloca o seu celular no carregador, ali na tomada, a gente está em contato com a eletricidade, porque aquela tomada possui então o que a gente chama de diferença de potencial. Ali tem uma corrente elétrica e também tem uma resistência, por exemplo, né? Mas uma coisa que é importante é que a energia elétrica ela é produzida em algum lugar e chega até as nossas residências. No Brasil, temos as usinas hidroelétricas em que, após a água passar pelas usinas, as bobinas ali dentro elas entram em movimento e aí, dados os princípios da eletrodinâmica baseado no magnetismo e na eletricidade, a energia é convertida em energia elétrica e chega até as nossas residências. Só que antes de chegar nas nossas residências, quando a energia elétrica é produzida na usina hidroelétrica ou numa usina eólica como essa, ou através de outras fontes de produção de energia, como usina nuclear, placas fotovoltaicas. E existem várias formas de você transformar uma energia em outra. Nesse caso, transformar em energia elétrica, que é para a gente usar os nossos aparelhos elétricos. Aqui, por exemplo, é uma imagem de uma usina eólica. E aí, toda essa energia é concentrada numa subestação de energia. Então, vocês devem ter passado em alguns pontos aqui da cidade e ter visto é, prédios isolados com esse tipo de estrutura dentro, que é a subestação de energia. Então, ali é onde chega a energia da fonte geradora da usina hidrelétrica e dali distribui então para as nossas residências, certo? No Brasil nós temos as tensões de 110 volts e 220 volts. Na nossa cidade em especial, nós utilizamos a energia em 220 volts, certo? Então, toda vez que você vai plugar um aparelho na tomada, antes você olha ali no aparelho, no rótulo, se ele está escrito 220 volts. Porque se for 110 e você plugar numa tomada 220, ele vem a queimar. Ou o aparelho deve ser 220 volts, ou ele deve ser bivolt, porque aí aceita os dois. Muito bem, então a rota, em resumo, é essa. É claro que tem algumas coisas no meio do caminho, mas resumindo, a rota é essa. Primeiro a gente tem a fonte geradora, vai para a subestação, é distribuído nas residências e aí você pode utilizar na sua casa, na escola, no hospital. Então, muito bem. Aí essa é a rota que a energia elétrica chega na nossa casa. Olha, o primeiro conceito que é importante é o conceito de tensão ou diferença de potencial. A gente iniciou o conteúdo de potencial eletrostático, em que eu falei que, olha, cargas elétricas elas conseguem gerar potenciais eletrostáticos em alguns pontos. E aí você calculava isso e a unidade era volts, em homenagem ao físico Alessandro Volta, né? O Volta, o V de volts. Por exemplo, em uma pilha, você pode pegar uma pilha e observar nela tem um rótulo escrito 1,5 volts. Então, basicamente significa que na pilha ela tem um polo positivo, um polo negativo, e aí se você colocar um aparelho de medição, um multímetro, ele vai notar que a diferença de um polo para o outro, a diferença de potencial, que também é chamado de DDP, é 1,5 volts.
Na teoria, é como se a gente pegasse uma carga que gera um potencial de 1,5 volts e outra que não gera potencial, ou outro ponto que não tem potencial. Qual é a diferença dos dois? 1,5 menos 0, que dá 1,5. Isso é a diferença de potencial. Basicamente é o potencial que passa em um ponto menos o que passa no outro ponto. Aí a gente tem a diferença de potencial. Na tomada de casa, por exemplo, a gente tem um fio fase, que se você colocar uma chave teste, ela acende, como nós vimos no primeiro dia de aula. E no outro ponto a chave não acende. Então, em um ponto a gente diz que o potencial é 220 e no outro é zero. Qual é a diferença de potencial? 220 menos zero. Nós temos então a diferença de potencial na nossa rede elétrica é 220 volts. Então isso se estende a baterias, pilhas e por aí vai. Então é comum você ir comprar um aparelho e ali no rótulo aparecer a diferença de potencial que ele aceita em volts, certo? Ou então você pega e olha numa bateria de carro, numa bateria essas baterias que você utiliza para tocar violão, violão elétrico no caso, né? Pilha, ou na própria energia de casa. Muito bem, a gente coloca sempre a unidade V de volts. Aí, aqui como exemplo eu trago uma pilha de 1,5 volts, uma bateria de 9 volts, uma bateria de moto, por exemplo, de 12 volts. E a diferença de energia que chega em nossas residências, 220 volts. Então você já entende agora que a diferença de potencial ela é sempre medida em volts. Então isso deixa as coisas no Sistema Internacional de Medidas na Física. Agora, quando a gente coloca dois fios conectados aqui em cima, por exemplo, nessa bateria, veja que nessa bateria vermelha aqui em cima tem um sinalzinho de mais do lado esquerdo, né? E um sinalzinho de menos no lado direito. Veja que essa bateriazinha ela tem um polo positivo e um polo negativo. Aí você conecta dois fios. Como é que eu conecto dois fios aqui? Basta enrolar o fio ou pegar um prendedor desse que é um material condutor e prender em um dos polos. Basta que eles entrem em contato e o material seja condutor, né? Nesse caso um metal, ok. Então de um dos polos puxa um fio. Desse fio tem um material condutor, geralmente cobre, esses fios de instalação de energia, ou fio de cobre ou de material condutor. Então puxa um fio do polo positivo e pluga em um dos polos da lâmpada. Se você observar, depois quando você for no mercado, dê uma passadinha na seção das lâmpadas e pegue um suporte de lâmpada, um soquete desse, certo? Dê uma olhadinha aí embaixo, veja que tem dois pininhos de metal. Um deles vai receber um lado do fio e o outro vai receber o outro lado do fio. Então, um é conectado desse lado, que está conectado com o negativo, e o outro é conectado desse lado, que é conectado com o positivo. Então, a gente tem um circuito fechado. Como nós estabelecemos uma diferença de potencial, aí entra o novo conceito, que é o conceito de corrente elétrica. Quando um circuito é fechado, a corrente elétrica, que são elétrons em movimento, ele começa a percorrer o fio, passando pela lâmpada. Quando passa pela lâmpada, a lâmpada acende, certo? Aí, na física, nós temos dois sentidos de corrente elétrica. Veja que aqui tem uma setinha azul e uma setinha verde. Então vamos começar pela setinha azul, certo? A setinha azul indica que estamos saindo do polo positivo, certo? Olha, acompanha a seta azul. Está saindo do polo positivo, aí ele vem, passa pela lâmpada, acende a lâmpada e volta para o polo negativo. Então esse caminho aí significa que os elétrons estão em movimento, saindo do polo positivo até o polo negativo. Então, isso daí é o que se chama de sentido convencional da corrente elétrica, certo? É quando ele sai do polo positivo e joga para o polo negativo. Isso é o sentido convencional. Agora, olha o verde. O verde sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Então, de todo modo, o que importa é os elétrons estão em movimento. O azul indica o sentido convencional, o verde indica o sentido dos elétrons da corrente elétrica no sentido real, certo? Sentido real. Então,
qual é a diferença? Tem alguns autores que utilizam o sentido convencional, dizendo que a corrente sai do polo positivo para o negativo. Tem outros autores que utilizam o sentido real, que sai do negativo para o positivo. Qual é o que eu uso? O que eu uso é tanto faz, porque basta que os elétrons estejam em movimento para gerar a corrente elétrica, certo? Agora, quando a gente quer medir corrente elétrica, aí em homenagem ao físico Ampère, a gente utiliza a letra A de Ampère. Então eu quero medir a corrente elétrica. Aí eu dou aqui alguns exemplos, tá? 0,1 A de que? Ampère, que é a medida de corrente elétrica. Você está olhando corrente elétrica, você está medindo isso em ampère. Então 0,1 ampère, 0,5 ampère, 1 ampère, 10 ampère. Então quanto maior for esse valor, maior é o valor da corrente elétrica. Então muito bem, a gente mede diferença de potencial em volts e corrente elétrica nós medimos em ampère, que se você coloca o número e a unidade é o ampère. Muito bem, aqui é um exemplo de um circuito simples. Por exemplo, aqui nós temos uma fonte, aí olha, sai do polo positivo, está utilizando o sentido convencional, né? Aí passa por uma lâmpada, acende, passa por outra lâmpada, acende e volta para o negativo. Se esse fio é cortado em algum momento, as lâmpadas apagam. Por quê? Porque você interrompeu a passagem dos elétrons. Agora, o terceiro conceito aqui que eu quero falar é o conceito de resistores. Em homenagem ao físico George Sine Ohm, a gente mede a resistência das coisas em ohm. O que seria a resistência? Basicamente a corrente está querendo, quando você estabelece a diferença de potencial, os elétrons não entram em movimento, e aí a gente chamou isso de corrente elétrica, né? No slide anterior. Então, essa corrente elétrica aí, ela pode ter uma certa dificuldade de percorrer o seu caminho. Quanto maior for essa dificuldade de percorrer o caminho, nós dizemos que maior é a resistência elétrica. Então, o nome é autointuitivo. Resistência é a resistência à passagem da corrente. Tem alguns objetos que a humanidade inventou, que são objetos compostos de materiais que justamente dificultam a passagem de corrente elétrica. E esses materiais são chamados de resistores. Uma lâmpada tem um filamento, ali também, naquele filamento também tem um pequeno resistor. Então aqui eu dou alguns exemplos de como você pode medir a resistência. 10 ohms. Então a gente utiliza essa letra grega, ômega, mas a gente fala ohm em homenagem ao físico, né? Então 10 ohms, 100 ohms, 1 kΩ, 10 kΩ. Então a gente utiliza ohm para medir resistência, tá? Então a gente mede diferença de potencial em volts, corrente em ampere e resistência elétrica a gente mede em ohms. São três coisas, tá? Tensão ou diferença de potencial, né? Corrente e resistência. Aí tem uma figurinha assim na internet que o pessoal joga e dá até para fazer uma camiseta com isso. Depois que você entender o negócio, é o seguinte: tem três carinhas aí, cada um representando uma dessas grandezas. Volts é o que permite a passagem de quê? Dos elétrons. E os elétrons é medido pela corrente elétrica, que é dado em ampere. Só que quem é que tenta impedir a passagem? É a resistência, que é medida em ohm. Então aqui tem um cara empurrando, né, para passar. Esse daqui seria o representativo do volts, que é a diferença de potencial, porque é a diferença de potencial que permite a passagem de quem? Da corrente elétrica medida em ampere, que é esse daqui que está indo, né? E o que impede é ohm. Então isso daqui é uma figurinha que representaria pictoricamente o que acontece no circuito elétrico. Existe então a primeira lei de Ohm, aí depois a gente vai ver as outras, mas essa daqui por hoje é a principal, tá? Então a gente tem V, que mede a diferença do potencial em volts, né? R, para medir a resistência em ohms, e o I, ele mede a corrente elétrica, que no final a gente coloca ampere, tá? Então V é para dizer que você está medindo volts, é para dizer que está medindo tensão, diferença potencial.
R é para você dizer que está medindo resistência e I é para dizer que está medindo corrente elétrica. A gente vai ver isso já já na segunda parte da aula, tá? Muito bem. Agora, a lei de Ohm diz que quando eu quero calcular a diferença de potencial, o V, basta eu multiplicar esses dois. Então, V é igual a R vezes I. Note que é apenas uma continha de multiplicação, não tem segredo. Agora, se eu quiser calcular a resistência, por exemplo, o I ele não está aqui desse lado multiplicando R, então basta dividir ambos os lados por I, e esse I, na teoria, ele passa dividindo o V, então fica R igual a V dividido por I. A mesma coisa se eu quisesse medir o I, bastava dividir ambos os lados por R, e o R, na verdade, ele vai para cá, para baixo do V, né? Então, I é igual a V sobre R. São três equações que você pode medir ou a tensão, ou a resistência, ou a corrente elétrica. Muito bem, aqui nós temos um exercício bastante simples. Normalmente os números podem variar de um exercício para o outro, mas olha só. Uma lâmpada incandescente é atravessada por uma corrente de 1,1 ampere. Olha, você já tem o valor da corrente aqui, tá? Sendo a resistência elétrica da lâmpada igual a 100 ohms. Então aqui nós temos a resistência. Qual é o valor da DDP? DDP é o que? Diferença de potencial entre seus terminais. Então, para calcular a diferença de potencial, o V, a gente utiliza os dois de baixo. Então, multiplica R vezes I. R é quanto? 100 ohms é a resistência. I é quanto? É a corrente, 1,1 ampere. Basta multiplicar, então, 100 vezes 1,1. 100 vezes 1,1 é 110. Como nós estamos medindo a diferença de potencial, no final nós colocamos a unidade da diferença de potencial, que é volts, certo? Então, muito cuidado para não confundir essas grandezas. Nós temos a letra que representa a grandeza de um lado e a unidade da grandeza do outro lado. Por coincidência, volts coincide com V, que é a unidade utilizada para medir corrente. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, pode escrever, pode me mandar ou me perguntar a qualquer momento. Muito obrigado, até a próxima.